Senhor, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé para a gente dar início. Mais uma aula. Nesta feita, a primeira aula de um novo módulo de Geografia Bíblica. A glória de Deus, né? Estamos avançando. Graças a Deus. Quem precisa de oração? Em minha casa. Soberano Deus, Pai de infinita graça, misericórdia, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, e neste momento, meu Deus, dando início a mais um módulo deste curso abençoado, Pai, curso de teologia, Senhor, onde nós temos o mesmo propósito, o único propósito, Pai, é de aprender mais a Teu respeito, é de buscar a Tua face, é de ser enriquecido com conhecimento da Tua parte. Meu Deus, e assim, Pai amado, nós te pedimos, Senhor, toma em Tuas mãos, Pai, se faz presente em nosso meio, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos entender como praticá-la, como colocar em prática na nossa vida. E assim, meu Deus, nós queremos, Pai, te render graça. Eu te agradeço, Pai, por todos que já estão presentes, eu te agradeço também, Senhor amado, por aqueles que se comprometeram de vir, de abraçar a causa, de começar e ir até o fim. Eu também te peço, Deus, pela vida daqueles que não conseguiram vir. Meu Deus, toma em Tuas mãos, Pai. Derruba, Senhor amado, toda barreira. Tira todo impedimento e traz Teus filhos para a Tua casa, para que possamos juntos aprender mais a Teu respeito. E assim eu te peço, Pai, toma a frente, toma o primeiro e último lugar, porque Tu és a razão de estarmos aqui. Assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje foi combinado só os homens, né? Hoje. Aí virando para lá. Fica reto. Glória a Deus. Meus amados, módulo novo, né? Nova etapa. Como se estivesse em águas novas, né? A uma terra onde ainda não tinha pisado, né? E eu me refiro aos módulos, né, passados, quem já fez o curso, quem começou e não deu para terminar. O mais distante que chegaram foi no interbíblico, né? Profetas, né? Profetas maiores, né? E tem uma aluna também aqui que ela foi até o intertestamentário. Não, foi poético. Foi. O intertestamentário já foi o, né, que ninguém ainda tinha chegado. E geografia bíblica, então, nem se fala. Né? Então, hoje, nós vamos dar início a mais uma temporada, mais um módulo. E este módulo é geografia bíblica. Nesse módulo, meus irmãos, nós vamos estudar sobre a definição do termo, bem como as divisões e as doutrinas e os objetivos da geografia. Também iremos ver o resumo geográfico dos principais impérios, né? Não vamos ver todos eles, mas os principais impérios que estiveram digamos assim, que diretamente envolvido com a história do povo hebreu, tá? Povo hebreu, povo judeu, os que estiverem envolvidos diretamente. Também iremos dar uma de engenheiro, estudar topografia, né, da terra, bem como a sua área hidrográfica. Nós iremos ver esses assuntos na terra de Israel e nas regiões limítrofes, né, por onde esteve passando o povo hebreu. Por onde o povo hebreu passou. Estudar algumas áreas. É bem verdade que a gente não consegue dissecar tudo, mas a ideia a gente vai tentando pontuar, né? Ser conciso naqueles pontos que a gente conseguir chegar. Também iremos ver sobre o clima da Terra Santa. Iremos passar pelo clima das montanhas, do litoral, do deserto. Ou seja, são ambientes bem diferentes, né? O litoral a gente já conhece aqui, né, para nós,
é o nosso habitat. Mas no deserto, a gente já não sabe como é, né? Deserto. E aqui também tem das montanhas. Montanha a gente já tem uma certa noção. Também iremos ver a geografia econômica da Terra Santa. A fauna, a flora, os minérios. Estudar sobre a terra que mana leite e mel. Né? Aquela terra que foi Deus que falou, né? Também iremos ver a geografia humana. Né? A geografia humana e as suas facetas, né? São várias aqui. E iremos também ver a geografia política da Terra Santa. A origem dos hebreus, as cidades e as estradas. Tá? Tudo isso nós pretendemos ver durante este módulo. Né? Hoje nós vamos começar pela introdução ao estudo da geografia bíblica. Tá? Eu fiz aqui a minha colinha, que é para mim não me perder e tentar administrar o tempo. Hoje já foi difícil, né? Eu coloco até aqui na colinha. Terminar a tal hora esse ponto aqui, né? Ou seja, esse ponto eu vou terminar a tal hora. Outro ponto terminar a tal hora. Vou ver se eu consigo. É difícil. É difícil, mas tentaremos. Tá? Aqui é aqui. Pronto. Introdução ao estudo da geografia bíblica. Vou ter aqui só a introdução. Na introdução à geografia bíblica, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? O que é geografia? Se fosse para definir. Né? Primeiro, antes de entrar na geografia bíblica, nós vamos tentar aqui se familiarizar com o conceito de geografia. No secular mesmo, o secularismo, né? O que se estuda lá nas escolas, o que se estuda aí no ensino fundamental, né? O que se vê lá, o que seria geografia, qual o conceito, né, de geografia. E aí geografia, tem-se que ela é uma ciência, né? A ciência que tem como objetivo o estudo da superfície terrestre. Então, vou colocar aqui, conceito. Aí vamos lá. Conceito, a ciência que estuda a superfície terrestre e a distribuição espacial dos fenômenos. Então, assim, ela tanto estuda a Terra quanto o espaço, certo? E também ela se estende a astros e ao ser humano. Então, assim, ela é quase que uma ciência geral, né? Ela estuda a superfície da Terra, só que detalhe, né? Ela estuda a superfície da Terra. É muito importante lembrar disso aí. Superfície da Terra, o seu espaço, o que contém neles, a fauna, a flora, o clima e o ser humano. Ela pega tudo, né? Pega tudo. Então, a gente pensa, engana-se quem acha que geografia estuda só medidas, né? Terra. Não é. A gente vai ver aqui que a geografia é quase que a mãe da ciência. É muita coisa. Pois bem, também estuda a relação recíproca entre o homem e o meio ambiente. Para alguns, a geografia também pode ser uma prática humana de conhecer onde se vive, para compreender e planejar o espaço onde se vive. Um dos temas centrais da geografia é a relação homem-natureza. Então aqui a gente já tem também um dos temas centrais dela, né? Tema central. É o quê? É estudar o homem e a natureza, não é assim? Quem está comigo aí? Amém? Homem, natureza. Certo? O conceito, quem consegue definir para mim? Conceito é a ciência isso
que objetiva o estudo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui da superfície terrestre, né? E o que mais? Espacial, né? Hã? Distribuição espacial e os fenômenos da... E seus fenômenos é fenômeno da natureza. Paisagem. Pronto. Espacial, fenômenos, paisagem. Pronto. Então aqui já dá para a gente definir um pouquinho, né? Você quer do secular. Secularismo, lá fundamental, estuda isso aí. E mais um pouco, né? Que lá eles passam o ano todinho estudando, né? A natureza da geografia, né? Aliás, a natureza é entendida aqui como as forças que geram ou contribuem. Então aqui nós vamos separar isso aqui, ó. Como o tema central é estudar o homem e natureza, então vamos fazer aqui. Vou botar primeiro o homem nessa ordem que está aí, né? Homem. Homem. Do homem. É entendido como organismo. Aí você ouviu? Deus abençoe. Pode ir. Só não tem. Irmão lá. Certo. Na salva. Então, o que é o homem para a geografia? É entendido como um organismo que é capaz de modificar as forças através da tecnologia. Vou usar essa aqui. Amém. Deus abençoe, viu? Natureza. E a natureza? É isso aqui. Ela é entendida como as forças. Isso, me ajuda aí. Forças e gênero, né? Que contribuem espaço geográfico, né? Só? Pronto. Atmosfera. Aí isso é uma dinâmica, né? Assim resulta na dinâmica da atmosfera com a litosfera, né? Hidrosfera. Hã? Biosfera, né?
Pronto. Aí, nós temos aí, então, o conceito. O vento vai para ali, ó. Não sei porquê. Ele não quer me atingir. Eu vou pra cá, então. Ver se ele fica. Se ele fica, né? Então, aqui nós temos aqui o conceito, o tema central, que no tema central é o homem, natureza. O conceito de homem para a geografia é que ele é um organismo capaz de modificar as forças através da tecnologia, e a natureza são as forças que contribuem para mudar. Tira o foto aí, mudar o espaço geográfico. Com a dinâmica, né, entre atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. É muita fera, né? Então, nesse aspecto, por que a gente está vendo isso, né? A gente primeiro, como aula inaugural, a gente precisa entender o conceito e o que estuda. Aí depois a gente vai aprofundar e mais na frente vai fazer o paralelo entre ela e a Israel e a igreja, tá? A princípio, como a gente chama no direito, propedeuticamente, é de extrema necessidade entendermos os fenômenos naturais para compreendermos se é uma ação de Deus ou é uma reação do homem. Entendeu? Muito importante. Por isso que entra esse módulo geografia bíblica, para a gente compreender isso, que acontece ou não as coisas na natureza? Sim. Essas coisas que acontecem na natureza é por qual motivo? Culpa do homem ou da natureza? Né? Para a glória de Deus, né? Então, assim, é muito importante a gente termos essa noção, sabe? Para distinguir. Pois bem, tópico 2 vai falar assim, a geografia através da história. Então, vamos lá. Geografia através da história. Posso apagar aqui? Geografia através da história. Peraí, já eu apago. Deixa eu seguir logo aqui. Deixa eu ver se eu cumpri o meu objetivo aqui. Certo. Perfeito. Cumpri, ó. Que benção. Então vamos lá. 2 agora. A geografia através da história. Nós vamos passar aqui por algumas partes através da história, e dentre elas, nós vamos pelo Egito. Aos egípcios, né? Sua geografia achava-se mais voltada para o próprio solo. Então, os egípcios, eles dedicavam as suas pesquisas ou as suas forças no solo. O estudo da terra, também, eu queria até fazer um acréscimo aqui, também a astrologia. Eles estudavam muito isso aí, gostavam demais. E é tanto que da tradição egípcia saíram grandes matemáticos. Inclusive, até os renomados e emblemáticos matemáticos e físicos da Grécia e alemão, que nós somos alimentados aqui nas escolas e nas faculdades, eles admiraram de forma assim astrondosa a inteligência e sapiência dos egípcios, principalmente na construção das pirâmides. Quem não se admira com aquela obra monumental, né? E olha que ela é antiga, antiguíssima, mas muito mesmo. E nós, pelo menos nas escolas aqui, né, na faculdade, ensina-se o pensamento e definições de grandes homens
grandes pensadores do século V, século VI a.C., período da Grécia, e do século X, XI, a Idade Média e o Iluminismo. Então pega isso aí. Mas pegando todo esse povo, desde o século V a.C. até o Iluminismo, século XVIII, todo esse povo aí, botando num pacote só, todos eles admiram e ficam encantados com a inteligência e sapiência dos egípcios. Entendeu? Tipo assim, é como se os egípcios botassem o resto do mundo no bolso. Tipo isso. Então assim, é algo que cabe atenção, né? Cabe atenção pra gente ver, rapaz. Porque, por exemplo, a pirâmide, ela foi construída com pedras, né? São blocos de pedras. Esses blocos, eles têm uma medida de aproximadamente 1,5 m e 1 metro, 1,5 m e 1 metro, e pesa cerca de 2,5 toneladas. Então assim, cada bloco, que é 1 metro quadrado, um blocozão grande, né? E aí, para quem é da construção civil, entende muito bem do que eu estou falando, mais do que eu até, e é pesado, né? 2 toneladas, meu amigo, um bloco, e eles montarem uma pirâmide, não foi só uma, né? E a pirâmide, ela é alta. Estima-se que uma das maiores, ela tenha 130 metros de altura, 230, se eu não me engano, metros de base, metro quadrado de base. Então assim, é muito grande. E não tinha, muito bem lembrado, né? Não tinha guindaste para ajudar, né? Não tinha um muque, né? Aquele muque que o caminhãozinho do carro encosta lá e a mãozinha vai lá e pega aqui, braço. Do chão até lá em cima? Tem? Pois é. Do chão até lá. Tá vendo? E antigamente não tinha. Era no braço. Então eles tinham que usar muito, inteligência. Até porque, claro, eu acredito que deva ter acontecido muitos acidentes. Acredito. Não tinha não. Não tinha negócio de EPI, nem morrer, perderam membros. Aqui, pra cá, no canal Panamá, né? Pra fazer o canal aqui, eu anos. Quando começava, parava. Era braçal. Braçal, né? Imagina o Egito, Então assim, é algo que deve atenção, né? A gente olhar assim e ver. Então, acredita-se, inclusive o pessoal, né, os grandes pensadores da Grécia, eles ficavam admirados e tentando entender como fizeram, como eram esses homens, entendeu? Porque é uma data muito longe, né? Bem distante. Então, eles ficavam imaginando, e eles admiravam muito. Napoleão Bonaparte, tem até um trecho aqui também que ele fala, também admirou demais. Ele foi viajar para lá e disse para o soldado dele, olha só, algo assim estrondoso. Então, cabe atenção. Só que, mesmo com toda essa atenção, a gente sabe que existe o outro lado, né? Existe o lado espiritual da coisa. E existe o lado cultural também. E eles construíram com uma ideia, com um propósito, né? Um deles era fazer o seu túmulo, o túmulo do faraó. Que aí diz a cultura egípcia, que quando um faraó morria, a ordem era que matasse também os seus súditos, para que estivessem a seu serviço na eternidade. Então, assim, de um lado a gente vê uma sabedoria muito grande, mas em outro lado, uma ignorância absurda. Né? Entende? De um lado, cabe inteligentíssimo. Rapaz, como foi isso? Até hoje o povo se pergunta. E do outro lado, a mesma pessoa sendo tola, né?
E existia mobília, sabe? Mobília, era todo mobiliado. Por isso, muito ouro, tudo. Por isso, a questão da mumificação, entendeu? A mumificação era isso. Eles faziam para conservar o máximo possível, e conservavam, viu? Olha só a consciência eles tinham, né? De conseguir mumificar um corpo, para o corpo ficar ali, ser conservado por, às vezes até por anos, ficar conservado, empalsamado, né? Isso, tudo separadinho. Os irmãos há de convir comigo a respeito de José. José, ele cria tanto na promessa de Deus, de que Deus iria tirar o povo hebreu das mãos dos egípcios, que ele disse: quando Deus levantar vocês daqui, não me deixe aqui, levava os ossos de José. E eles andaram peregrinando 40 anos no deserto. E onde estava José? Embalsamado, entendeu? Até a terra prometida. Aí vamos para o outro lado da história. O corpo de José aí, pelo menos 40 anos no deserto é garantido, né? Não se sabe há quantos anos ele já tinha morrido antes da libertação, do êxodo, né? Tem o êxodo. Do êxodo para frente, 40 anos. Do êxodo para trás, não se sabe quanto tempo. Então ele já estava embalsamado já há algum tempo. Quando chega na terra prometida, aí lá eles enterram José. Entretanto, vamos lá para a história, lá do outro lado, lá com Jesus, lá em Betânia, lá com Marta e Maria, lá com o irmão Lázaro, morto há quantos dias? 4, né? E o que o texto diz? Já fedia. Né? Moisés, né? Ele nasceu no José, Já tinha morrido. Bem observado, né? aí José vai e passou No deserto. Aí o corpo, interessante, ó, bem observado, né? Ou seja, estima-se pelo menos aí 80 anos já, né? 40 anos de Moisés quando nasceu, que já não era mais José, já era outro faraó. Aí Moisés nasceu, viveu 40 anos. Moisés nasceu, não se sabe quantos anos ele tinha, né? Isso, até porque o faraó da época disse que não conhecia José, né? Ou seja, já fazia tempo, viu? Agora esse conhecer também, eu vou só abrir um parênteses bem rápido, isso aqui é um parênteses assim, só para a gente perder tempo. Perder tempo eu digo assim, que eu estou fugindo já. O parênteses é só nesse detalhe. É que esse faraó que disse que não conhecia José, eu fiz uma vez que eu fui pregar e eu fiz umas pesquisas rápidas assim, aí eu vi um comentarista dizer que o termo do não conhecer no egípcio, na linguagem egípcia, era o que não reconhecer. Ele não reconhecia José. Não é que ele não conhecia, ele não reconhecia. O que é reconhecer? Não é de ver, eu reconheço, não. É de atribuir a ele, de reconhecimento do mérito dele. Entendeu? Não reconhecia o mérito dele, porque ele era de origem hebreia. Ele não era da linhagem dos Ixos. Ixos era uma linhagem de faraós. Como ele não era de uma linhagem dos Ixos, era de povo hebreu, aí ele não reconhecia. Tipo assim, ele não é da minha família. Entendeu? Aí eu vi assim, aí eu até achei interessante isso aí, guardei, mas aqui eu já fecho o parêntese e vamos embora. Aí aqui, dos egípcios, né? Agora, os fenícios. Os fenícios foram mais longe, estimulados pelo comércio, vasculharam o mar Mediterrâneo e fundaram Cartago. Cartago é uma cidade, né, conhecida como, chamada ou traduzida como Nova Cidade, Cartago, tá? Muito famosa, muito importante. E eles fundaram, ou seja, para o comentarista aqui, eles foram mais longe, porque eles ampliaram no comércio. O Egito não fica para trás não, né?
comércio. Mas tudo bem, o conceito dele aqui firmou no comércio. E eles ficavam localizados, os fenícios, na região de Tiro. Aliás, Cartago, essa cidade que eles fundaram, fica na região de Tiro. Tiro, aquela região lá, que a gente vai ver no Novo Testamento. Os gregos, quando se fala nos gregos, lembra-se de quem? Alexandre, né? Magno. Alexandre o Grande. Foi quem alargou, Alexandre foi quem alargou os conhecimentos geográficos dos helenos. O que é o helenos? Os helenistas, né? É como se fosse a disseminação dos gregos. A disseminação deles era o helenismo, pregar o helenismo. E aí eles iam crescendo, ampliando, e essa ampliação dá-se o nome de helenismo, que era eles disseminando a língua grega, espalhando o conhecimento grego no meio do povo, de outras culturas. E aí dos helenos, em virtude de suas rápidas, fulminantes e dilatadas conquistas, saindo da Macedônia, na Europa, alcançou até a Índia, no Extremo Oriente. E isso com quanto tempo, hein? Alexandre o Grande, só para a gente recapitular. 23 anos de idade, né? Não era aproximadamente isso? 23 anos, era? Ele morreu 323, não foi 323, se eu não me engano. É de 356 a 323, se não me engano. Que aí no 322, com 23 anos. 33 é? Com 33 anos. Da qual ano? Foi um reinado curto, mas muito, muito forte, né? Aí, dos gregos, vamos agora para os romanos. Os romanos não se limitaram estes ao mundo conhecido pelos gregos. Júlio César escreveu os comentários sobre a guerra contra os gauleses, uma obra riquíssima. E nessa obra, eles focavam, os romanos, mais em mapas, nessa época, e nos tratados. Então, esses mapas eram exatamente porque eles pretendiam ampliar o império. Então, para ampliar, eles precisavam invadir terras, matar a gente, era assim, ampliar tomando o que é dos outros dele. Era esse o intuito de ampliar o seu território. E eles eram mais focados na desenvoltura de mapas, os romanos, tá? Desenvoltura de mapas. Os árabes foram os árabes que durante os séculos 11 e 12 encontraram, preservaram, revisaram e ampliaram todo o conhecimento geográfico que havia desaparecido com a queda de Roma. Ou seja, os árabes foi que ressuscitaram, trouxeram à tona todo o conhecimento da época de Roma. E na Idade Média, era aqui que eu queria chegar, na Idade Média, perceba que a gente não está mais obedecendo aquela linha do tempo, né? A gente está assim, tá? Na Idade Média, meus irmãos, vou apagar aqui para falar da Idade Média agora. Não é mais a introdução, já é aqui. Tá manchando, né? Tá ficando sujo o apagador. Tá aqui. Nós estamos na geografia
através da história, mais precisamente a Idade Média, né? Agora, Idade Média. Pronto. A Idade Média, aqui diz, foi um período em que a geografia não progrediu. Detentor do monopólio cultural, o clero romano só transmitia ao povo as informações que, segundo seu critério, estivessem de conformidade com os textos sagrados e com as tradições católicas, ou seja, um monopólio, né? Onde o clero romano, o clero é quem detinha o poder de tudo, tanto do conhecimento quanto do acesso. Então, como ele tinha o poder do conhecimento do acesso, ele é quem ditava como deveria ser transmitido para as pessoas. Diz a história que nessa época os padres, eles liam a Bíblia de costas para o povo e em latim, um idioma que na época onde estava em bastante crescimento, que era na Alemanha, ninguém entendia. Então ele lia no idioma que ninguém entendia. Tipo assim, a visão ali, o intuito era de fato que o povo não conhecesse, para ficar tudo na mão dele, para eles deterem o poder supremo. Então valeria o que eles dissessem. E aí não havia aquele acesso direto à fonte. Não, era pecado. Daí vem o que uma vez eu tive, eu não sei se eu chamo experiência ou inexperiência, nem sei. Mas eu tive um dissabor, numa época que eu estava dando discipulado, há um tempinho já, foi acho que 2008, mais ou menos, 2008. Eu estava dando discipulado com um grupo na igreja e tinha uma jovem que ela falou com muita tristeza no coração e no olhar. Ela disse: irmão, hoje vai ser meu último dia aqui no discipulado. Aí, por quê? Ela, porque eu não vou vir mais. A minha mãe me proibiu de vir. Porque ela disse que ontem, que o discipulado acontecia no dia aí, ela falou: ontem o padre falou na igreja que não era para ler a Bíblia toda. Porque se lesse a Bíblia toda, quando terminasse de ler, morreria. Aí eu fiquei, mas morreria? Aí eu fiquei, né? Assim, eu confesso que na época eu nem pensei nada assim. Eu fiquei, mas morreria, por quê? Eu não pensei muito porque eu também era novo convertido. Eu aceitei a Jesus em outubro de 2007 e no final de 2008 eu já estava com a turma de discipulado. Então assim, eu estava ainda também recente, né? Eu também, então eu fiquei assim, ler a Bíblia toda morre. Eu ainda não tinha lido a Bíblia toda ainda. Aí depois eu fiz um desafio. Fazer o desafio, eu vou ler a Bíblia toda. Seu burro. Aí, sei que eu passei pro pastor, né, pro dirigente da igreja, passei aos obreiros e tal, ele não. Aí me disseram, e morre mesmo. Aí eu, morre? Morre. Você morre pro mundo. Você vive para Cristo. Aí eu, é verdade. Mas será que é nesse sentido? Aí eu fui falar com a mãe da menina. Aí ela, não quero mais não. Não, a minha filha não vai mais não sei o quê. Aí eu, mas por quê? O que foi que houve? Tal. Não sei o que ela falou de novo. Aí eu disse a ela, isso aí, né? Ela morria pro mundo. Não era morrer físico, é morrer pro mundo. Eita, glória, qual vaso é bênção, viu? Achou até copo. Glória a Deus, Deus abençoe. Galardãozinho aumentando. Obrigado. Aí, moral da história, ela não deixou mais não. Não deixou mesmo, a menina aí. Acabou-se ali, pronto. E eu fiquei pensando, rapaz, por que o padre fez isso, né? Aí, em outra feita aí, eu fiz uma viagem missionária para o Rio Grande do Norte. E lá, eu estava numa cidade onde o padre disse, olha, quando vocês verem esse pessoal que anda com o livro da capa preta na mão, isso foi recente, viu? Isso aí, recente que eu falo assim, de 10 anos para cá, assim. Isso era coisa antiga, né?
Aí o pessoal do livro da capa preta na mão fecha as portas, não recebe porque eles são perigosos. Desse jeito. Pois desse jeito que eu fez. Eu só soube disso depois, porque eu estava com o meu grupo, passando na rua, e a gente só viu o povo às pressas. Tipo assim, a gente entra numa rua, a gente dobra na esquina, e a gente olha, a gente já vê quem tá na rua, quem não tá. Pois quando a gente entrava na rua, o povo tá dentro de casa. Aí eu falo, meu Deus, o que é isso? O que será que aconteceu? Aí eu cheguei num bar, aí no bar o cara bêbado, deu tempo ele correr, aí ele me contou, o bêbado me contou. Aí sonzinho assim, tudo, e isso era de manhã, viu? O cara já tava bêbado. Foi Deus, né, que deixou ele lá. Aí ele me contou, é vocês, né? São vocês. Desse jeito. Era eu e um grupo de 5, éramos 6. 5 comigo, 6 ao todo. Aí o grupo ficou assim afastado e eu entrei no bar. Aí, vocês, né? Aí vocês, mas foi que houve, assim, aconteceu alguma coisa que eu não sabia. Aí ele, não, foi vocês que o padre falou ontem na missa, o padre disse. Aí contou a história, né? Aí eu, não, tudo bem e tal, eu conversei com ele e tal, eu saí, aí fomos pra base, que era na igreja. Aí na base eu falei, olha, nós vamos mudar de ideia. Estratégia, né? Estratégia vai ser outra. Nós vamos descaracterizar. Não vamos levar a Bíblia. A Bíblia está no coração? Tá. Guardou? Tá aí? Tá. Então, a Bíblia vai ficar na igreja e nós vamos sem Bíblia. Aí eu peguei até um chapéu de palha e tudo, botei um chapéu e fomos, saindo na rua. Não deu outro, o povo tudo sentado. Ninguém correu. Não via a Bíblia? Mas a Bíblia, Aí nós sentamos, conversamos, fizemos amizade e contando a história e empurrando Jesus na conversa. Convidaram a gente para entrar, ofereceram merenda, tudo. Fique aqui, onde é que você mora, não sei o quê. Eu fui até confundido com o Valdemir nesse carro do chapéu. Eu ouvi que aquele homem da televisão vai estar aqui, é o senhor, né? Não, não sou eu não. Ele usa um chapéuzão, é o senhor, não sou eu não. Mas moral da história, o povo aceitou, foram visitar a igreja, foram para o culto, a gente conseguiu levar assim umas 3 pessoas mais ou menos desse dia, né? O culto, que é muito difícil, viu? 3 pessoas, assim, é uma conquista gigantesca. E, para honra e glória do Senhor Jesus, por estratégia que Deus dá, a gente alcança. Só que do outro lado, o inimigo está também de forma estratégica, bloqueando, fechando. Então é muito importante a gente estudar a geografia, a cultura, o social, para a gente poder criar meios de acesso e romper as barreiras, para que o evangelho alcance. Então, nesse sentido, é muito importante. E aqui, no caso aqui na Idade Média, o clero, ele fazia isso. Ele impedia que as pessoas acessassem. Impedia. A Idade Média, irmãos, para que os irmãos saibam um recorte na história, ela tem... deixa eu ver aqui, até 1000... Deixa eu ver se eu botei aqui. Isso. Ela tem um recorte na história que data até 630 até 1400, deixa eu ver, 453, se não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui. 476 aqui. 476. Os irmãos entenderem o tempo da Idade Média. A Idade Média é isso aqui. Isso aqui é depois de Cristo. Depois de Cristo. Aqui também é depois de Cristo. Então 6. Então a Idade Média ela começa no século V, traduzindo aqui para século, 5, e aqui século 15. Muito bem. Né? Sempre um a mais. Certo? Então a Idade Média é aí.
esse recorte. Então, nesse período aqui, a Igreja Católica predominava. Era assim, há quem diga, assim, muitos teólogos chamam esse período como sendo a idade das trevas. Tá? Alguns teólogos vão falar isso aí, idade das trevas. Já tem uns mais modernos que vão dizer que a idade das trevas é outro período. É o período do iluminismo. O iluminismo já é posterior, tá? Século XVIII. Tá, né? Nós estamos ali século XV, né? Então, assim, só para os irmãos entenderem o recorte. E é nesse período aqui que nasceu inúmeros mesmo, homens esbravadores do Evangelho. Que, inclusive, quem gosta muito de citar e deixa até a Bíblia de lado e vai só para eles, é o pessoal do calvinismo. Gosta muito. E da teologia liberal. É o maior valor. Segundo fulano de tal. Quem é esse fulano? Foi um pregador. Segundo o Beltrano. Quem é esse? Foi um clero. Foi um não sei o quê, entendeu? Sempre eles têm alguém. Sendo que a nossa base é Cristo. Nosso fundamento é a palavra. É claro que se eu fosse falar aqui desses outros, a gente vai até falar, eu vou falar só um pouquinho de alguns. Eu não gosto muito não, assim, particularmente eu sou mais ligado na palavra do que mesmo em grandes pensadores que estiveram pela história. É bom conhecer? É bom conhecer, só que você vai estar ouvindo de terceiro. Se você pode buscar direto da fonte. Entendeu? Papagaio, Falo que escuto. Por exemplo, por que eu vou defender a tese de uma pessoa que ela entendeu a Bíblia, beleza, ok, serviu a Deus, ok, e trouxe uma frase de efeito, e eu vou pegar essa frase de efeito para firmar minha fé e andar, se eu tenho acesso direto a Cristo. Entendeu? Não faz muito, na minha cabeça não faz muito sentido. Tem muita gente, olha, mas é muita gente que gosta. Muita mesmo. Eu sou até às vezes criticado, sou taxado de outras coisas assim, por eu não ir por esse viés. Mas os pais da igreja, né? Aqui ele chama os pais da igreja porque é o período em que era quem instituía. Por exemplo, aqui pertinho, na virada do século 1517, se eu não me engano, né? Teve Martinho Lutero, bem pertinho, né? Entendeu? E no mesmo século tem o João Calvino. É o senhor que está falando, né? Eu sei, pois é. É o que eu estou dizendo. O senhor já achou um aí, né? Mas, assim, é muito, viu? Mas não é pouco, não é muito de carrada. Gosta muito desse pessoal daqui. Aqui nesse período aqui, ó, do século XV, tem o Jerônimo Savonarola. Eu conheço a história de alguns, mas como eu andei palmilhando e passei e vi que todos eles apenas serviam a Cristo, só. Servia a Cristo e viveu. Servindo a Cristo. Eu não posso também servir direto a Cristo e seguir na minha vida? Grandes homens. Grandes. Um íntimo, intimidade. Como doutrina, como a sua base, aí aí, né? Aí no caso que propriedade, irmãos, que propriedade uma pessoa dessa teria para falar dos católicos? Nenhuma. Por quê? Nem eles queriam.
Os católicos, o que eles fazem? Não, não, Jesus eu já tenho desde pequeno. Não, Deus é acima de tudo. Mas Maria, né? Mais José, mais São Pedro, mais, né? A gente tem um bocado, viu? Então não tem muitos eles. Tem, né? É ou não é a mesma coisa aí? É Jesus, mas ó, fulano de tal, ó. E aí, qual é a diferença? Então o católico pode ficar do jeito dele lá, né? Ele crê em Jesus, ele crê em Deus e crê nos personagens. Mesmo jeito é do outro lado. Crê em Jesus, crê em Deus e crê nos personagens. Qual a diferença? Se eu posso ir direto para Jesus, que ele é a base. É por isso que eu faço esse viés, tá? Não se escandalizem, é o meu estilo, eu estou sendo muito autêntico aqui. Porque eu não comungo com essas, eu não desrespeito eles. São lindas, né? Para isso o véu foi rasgado, né? Para não ter mediadores. Mas foram grandes homens? Com certeza. Assim como eu tenho a minha oportunidade de também ser. Maria foi uma grande mulher? Com certeza. Assim como as mulheres têm a oportunidade de ser. Entendeu? Não podemos depositar neles a nossa fé. Conhecer a história? Glória a Deus por isso. Mas me pautar ali, me basear ali, irmãos na fé. Até Jesus, né? Nossa, Jesus é tão humilde, mano, e entra como irmão também, né? Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro. Esse co-herdeiro é tornando-se irmão junto com ele, para herdar o que é de Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus Cristo. Ou seja, co é juntando nós com Cristo para herdar o que é de Deus. Ou seja, é humildade demais, não é não? É muita humildade. Jesus. Que é de Deus, né? Enfim, aí, é isso mesmo, irmão. Separar as coisas, né? Por isso que eu queria dar só uma ênfase nesse período aí. Foi daí que Deus me deu uma frase na faculdade de Direito. Eu falei, não foi? Enigmática a frase, viu? Até hoje. Definição, que é, né? Uma definição. E eu tenho outras aí também. Quando eu morrer, o pessoal vão divulgar, né? Vão fazer igual os daqui, né? Né? Não faz assim? Quando morre, começa a usar as frases. Eu tenho uma, você sabe, Bianca, lembra? Eu falo muito em casa, ela. Deus me deu lá de Romanos 1 e Romanos 13. Depois eu digo. Aí, esse período aqui é um período enigmático, sabe? Emblemático. Período assim que foi aonde a Igreja Católica estava assim no poder e ocultando, impedindo das pessoas terem acesso à palavra, acesso à verdade, acesso. Então, por causa disso, dessa dificuldade, foi que surgiu, Deus foi levantando o cisne, o ganso. Lembra desses termos? Quem é o pessoal, eles sabem muito bem o que eu estou falando. Aí eles foram impulsionados. E aí vem o quê? As 95 teses, já ouviu falar? Pregada na porta da igreja, né? Aí vem os conceitos dos solas, os 5 solas, não é sola de, né? Não é a sola da chinela, não. Né? Os 5 solas. E aí, nesse período, não aqui na sua ênfase, mas a partir daqui, tá? Esse período foi o sombrio, onde foi ocultado. Aí depois daí, foi que as pessoas dessa época foram esbravadoras, diante da dificuldade. Onde é que eu quero chegar aqui? A gente falou agora há pouco do Egito. E aí, agora estamos falando na Idade Média, na época dos romanos. O que é que eu quero dizer com isso? É que em meio à dificuldade, a igreja cresce. Em meio à dificuldade, ela amplia. Entendeu? Mistério de Deus, viu?
A diáspora. Perseguindo o povo, matando o cara dele, aí Se aliar. resolveu ocultar a verdade. É, Falar. exatamente, aí, ó. Bem pensado, né, não? Você é teólogo, né, não? Quanto mais batia, mais crescia. Mas crescia. Claro. Aí, ó, rapaz, ó. Pregador, né? O diabo, exatamente. Ele está falando da estratégia que o diabo usa, né? Ele usou esse período para ocultar, para impedir o acesso à palavra, para não conhecer a verdade. Aliás, ele tentou na diáspora, perseguindo fisicamente, matando, derramando sangue. Viu que não deu jeito, que quanto mais perseguia, mais aumentava. Aí ele agora usa a estratégia de impedir o acesso à palavra, à verdade. Até hoje, né? Só que também não deu certo, porque daqui surgiram. Tudo pode, exatamente. Tá vendo aí? Isso é visão espiritual, né? Não é aquilo que a gente falou em outros momentos de espiritualizar tudo. Mas precisamos ter o quê? Exatamente como o Zanildo, visão espiritual. É diferente de espiritualizar tudo. Entendeu? A visão espiritual, ela vem a partir do discernimento. Você analisa as coisas e tira a conclusão. E vê o que é que está acontecendo por trás disso. Vamos já chegar, eu acho que é o... Não, é o... Daqui a pouco vamos chegar nele, que vai fechar, concatenar com esse pensamento. Vamos adiante. Eu já fugi do meu script. Já era. Vamos aqui. Aí na Idade Média, deixa eu ver se eu tinha algo mais para falar da Idade Média. Deixa eu ver. Definir o que é homem darã. O início. Deixa eu falar esse conceito assim também. A Idade Média, eu falei aqui a data, né? Mas ela começou, o início da Idade Média se deu com a expansão das rotas marítimas. Das rotas marítimas. E o início dela foi assim, e o fim, vou botar aqui o início. O fim foi com a destruição de Constantinopla. E, consequentemente, o fechamento de quê? Das rotas marítimas. Certo? O início e o fim. Tá? Volto a dizer, eu estou passando essas coisas para vocês porque eu não quero que vocês se percam aí no... Quando terminar, tipo assim, rapaz, eu me peguei num debate ali, entendeu? E aí falaram sobre a Idade Média e eu fiquei voando, ó. Já falei para vocês, né, que eu já fui pego nos que disseram, tu não fez teologia não? Que curso foi esse que vocês não viram nem isso aqui? Acaba fica no chão, né? Assim. Aí eu, para mim não ficar no chão, eu falei, eu estava estudando a Bíblia, não era história. Só que é chato, né? É bom você saber, né? Eu amo saber, eu gosto de saber. Graças a Deus. E aí eu estou aproveitando para passar para vocês. É muito bom saber. Isso aqui é história, mas é bom saber. Entendeu?
Aí, eu ia até falar de Constantinopla, mas eu não vou falar, que o horário não deixa mais não. Então, como acabou ali, vem agora... Vou falar um pouco do que aconteceu aqui dentro. Eu falei o início e o fim e vou falar o que aconteceu dentro. Eu vou só falar, não vou escrever não, que vai ser mais rápido. Os acontecimentos na Idade Média. Só os emblemáticos, tá? Os emblemáticos. Aconteceu o quê? A formação do feudalismo. O feudalismo é a cultura socioeconômica, onde o feudo, os senhores feudais, tem até filme, né? Eu acho que tem filme, os senhores feudais, o feudalismo. Isso eu vi, sabe aonde? Na faculdade. Se eu vi no ensino fundamental e médio, eu não me lembro. Não me lembro dele. Hã? Tem também, né? Porque eu não me lembro. Não lembro. Mas eu vi na faculdade. Aí na faculdade a gente viu sobre os feudos. Porque a gente viu mais no aspecto da lei. Quem ditava a lei? Eram os feudos. Ele que dava a regra, ele que dizia, é assim. E aí a gente viu uma parte que na era do feudalismo, uma coisa assim bem triste, sabe? A respeito da lei, né? No curso que eu fiz era a lei, né? Aí, a respeito do feudalismo, o feudo da região, que era socioeconômico, ele que movimentava a economia, o comércio, tudo, e tinha as pessoas que moravam na sua circunferência. E essas pessoas eram como se fosse dele. Ele tinha como se fosse o dono delas. Eram outras famílias e tudo, mas por ele ser o feudo e movimentar a economia e prover o ganho, ele se sentia o dono. E aí um certo dia, um feudo ia passando numa região e estava tendo uma cerimônia de casamento. Aí, lá na faculdade, a professora até passou para a gente, mandando a gente estabelecer qual regulamento aplicaria ali. Qual era a lei, tipo de lei que aplicava. O contexto para nós lá era isso. Aí eu vou falar aqui, os irmãos analisam. Aí esse feudo, ele chegou, estava tendo a cerimônia de casamento. E na lei do feudo, isso era colocado na hora, não tinha escrito, era na hora. Ele disse que para que o casamento fosse bem sucedido e para ele garantir a sua posteridade, ele que deveria deitar com a noiva antes do noivo, para só depois o noivo casar. Era lei dele, da cabeça dele, ele dava lá na hora e tinha que respeitar. Tá vendo, né? Um negócio absurdo, sério. Eu fico pensando, houve um tempo assim que era sem lei, né? Tá quase assim, sabe? Eu vendo aí algumas coisas, no Rio de Janeiro, em alguns morros do Rio de Janeiro, é tipo isso. Tipo isso. Parecido até. Hã? Né? Faz jus, não faz? Uma lei sem lei, Não, eu não sei se os irmãos viram aqui, no cemitério aqui, teve uma... Viu? Eu gosto de ler as coisas, eu passo e leio. Aí estava escrito lá, né? Me corrija, eu não lembro bem, mas acho que é assim. Disse que nós somos fora da lei, mas a lei é que está fora de nós, né? Hã? Tá vendo aí? É um negócio bem... muito atual, né? A gente está falando de uma época tão longe, né? Mas muito atual, não tá? Muito atual. Então vamos aqui, voltando para cá, aí foi a formação do feudalismo nessa época. Também teve a influência da Igreja Católica na sua perseguição, foi quando ela mais perseguiu. Inclusive, era a época em que conta-se a história das perseguições, que eles matavam os cristãos à praça pública, né? E nessas perseguições, pregava-se na igreja que aquele que matasse um cristão estava fazendo um favor a Deus. E aí, quem trouxesse o cristão arrastado ganhava mais galardões.
E quem matasse um cristão no altar ganhava um espaço no céu. Então era assim, tinha, sabe? É um negócio bem sombrio, né? Período da Igreja Católica, esse período assim. Mais por aí. Bem horrível. Aí também tem a expansão do Império Turco. Tem um... Assim, não sabe não. Sabe não. Isso aí é escondido deles. Aí. Escondido. E quando alguém fala que eles vão consultar o padre, tudo ele diz que é a gente querendo trazer eles para cá, né? Inventando. Aí depois, ainda nesse período, vem o Império, ó. Nasce ali um Império chamado, aliás, um Império Turco chamado Otomano. Já ouviu falar já? É conhecido isso aqui, né? Otomano, Turco Otomano, que conquistou Constantinopla. Também, aí ele, com a conquista dele, tá? Ele é famoso por quê? Porque com a ascensão desse império, põe, assim, fim os restos mortais do Império Romano. Entendeu? Põe fim, assim. Acaba. Tira do mapa. Por isso que ele é conhecido. Tira do mapa o Império Romano. E quando foi isso? Aqui a data. Tá? Quando põe fim à destruição, o fim, destruição de Constantinopla. Por quem? Pelo Império Turco Otomano. Tá? Eu sei que é um assunto meio chatinho, mas é necessário. Aí o papado, aí vem, entendeu? Teve um experimento antes, mas foi ganhando força depois, né? Tá certo? Antes era o clero. Aí, também nesse período, foi o surgimento do Islão na Península Arábica. Só que foi no início, tá? Foi mais ou menos aqui, foi no ano aproximadamente 630. Surgimento do Islão na Península Arábica. Mesmo conceito. Matar os cristãos, igualzinho. Até hoje, né? Constantinopla eu vou pular, não vou falar. E hoje, Constantinopla também, não vou falar. Pronto. Vamos para Portugal agora. Portugal. Fechou aqui Constantinopla. Idade Média. Portugal e Espanha, com as descobertas de novos continentes. Portugal e Espanha deram inestimável contribuição à geografia. Finalmente, o homem descobriria uma verdade elementar que séculos antes fora proferida por quem? Por Isaías. O quê? Legal, eu gosto muito disso aqui, é muito bom. Quem descobriu que a Terra era redonda? Está na Bíblia. Até nisso está na Bíblia. Até isso está na Bíblia. Deixa eu ver se é Idade Média. Não. Achou? Quem descobriu que a Terra é redonda? Na Bíblia, né? Isaías. Achou? Isaías o quê? 40:22. Lê aí pra gente ver como é que ele diz lá. A depender da tradução, né? Pronto. A tua tradução qual é? Hã? É 40:22. A tua fala cúpula, é? Cúpula da Terra?
Globo. Globo da Terra. Essa tua qual é? Revista? Corrigida? Corrigida. NVI? NVI. Quem mais? Alguém diferente? Olha aí. É igualzinho, irmão Pedro? Hã? Círculo. É? Círculo da Terra. Qual é a tradução, Bianca? King James. King James. Olha que legal. Né? Então, quem descobriu que a Terra era redonda? Os terraplanistas, hein? Tá na vida. Tem algum terraplanista aqui, não? Tem não, né? Hã? Pronto. Aí, quem foi que... Hã? Então, ó, na Bíblia, Isaías, ó, lá 700 e tanto aí antes de Cristo, já estava falando que a Terra era redonda, né? Por que a gente está falando isso? Que é geografia, né? A gente está estudando geografia. Geografia. Aí, isso depois, quem pegou a fama? Os portugueses, né? Com a descoberta dos continentes, Portugal e Espanha deram estimável contribuição à geografia, dizendo que a Terra realmente era redonda, porque eles descobriram outros continentes, né? Da Europa para a América e viajando pelo mundo. Aí eles perceberam, eles notaram que era tudo de navio, né? Acho que eles olharam para o horizonte, né, e viram assim, ó, baixando, né? Que a gente chega na praia e vê, né? Quem já ficou observando isso aí? A gente chega na praia e olha assim, ó. Né? Faz assim. Parece que une o céu e terra, céu e mar, assim, né? E o sol nascendo a gente vê assim também. É isso. Aí vem Verenius, um jovem alemão, Verenius, né? Notável por sua genialidade. Escreveu 2 tratados, chamados de Geografia Generalis e Geografia Specialis.